Fala galera, tudo bem? Então hoje eu quero compartilhar aqui com vocês, né, um estudo do RSI, algo totalmente diferente do que você encontra aí no YouTube, né? Um método de utilizar o RSI totalmente diferente do que é ensinado para vocês aí, do que a maioria faz, né? Então fica nesse vídeo que depois de você assistir esse vídeo pode ter certeza que o seu olhar para o RSI vai ser bem diferente. Os conceitos que eu vou passar aqui, eu não vi ninguém ensinando no YouTube, né? A maioria acredito que até desconhece, né? Desses traders, criador de conteúdo, né? Então, a aula hoje vai ser bem legal e eu tenho certeza que a partir daqui você vai ter uma noção melhor desse indicador excelente. O que eu utilizo, na verdade, nos meus trades é só o preço, né? E o RSI. Na verdade, dois RSI ali, mas hoje a gente vai tratar do RSI convencional. Bom, estou aqui com um gráfico limpo, um gráfico diário do Bitcoin. E o que a maioria faz, né? Vamos colocar um RSI aqui. RSI. Índice de força relativa. Deixa eu destacar ele melhor aqui, né? Vou colocar ele de preto. Aumentar a espessura. A média dele também. Pronto. O que a maioria utiliza, né? E não percebe nesse indicador? Para que ele é usado? O que 90% dos traders olham aqui? O pessoal fica procurando ponto de sobrecompra, né? Aqui fica procurando ponto de sobrevenda, né? Achando que a função do indicador é só essa. Fica olhando divergências, né? Por exemplo, aqui o preço fez um fundo mais baixo, RSI mais alto, e utiliza só para isso, procurando ponto de sobrecompra, vou para tentar um short, ponto de sobrevenda para tentar uma compra, né? As divergências também fica procurando para shortar o mercado, quando na verdade esse indicador é isso aqui, ponto de sobrecompra e sobrevenda e as divergências são 30% do que o indicador quer te dizer, quer te mostrar, né? É quase nada. Então, o que eu vou passar para vocês aqui hoje a respeito do RSI? Vamos colocar um texto aqui. Qual a funcionalidade do RSI, né? Ele é um indicador de tendência, né? Não vou entrar aqui em méritos da fórmula do indicador, ele tá, como se dá a fórmula, né? Isso aí você pesquisa ali no Google. Mas basicamente ele vai somando a média de ganho e a média de perca, divide tudo e plota essa linha aqui no nosso indicador de 0 a 100. Então, o pessoal costuma utilizar 70 está sobrecomprado, vou vender, procurar divergência, né? Quando, na verdade, como ele é um indicador de tendência, o que ele vai nos mostrar? Suporte e resistência. Opa, resistência. Esse é o primeiro ponto que eu vou estudar com vocês aqui. O que mais que esse indicador nos mostra além disso? As divergências, né? As divergências eu vou entrar pouco no divergências. Eu vou entrar pouco na questão da divergência porque a maioria já conhece, né? Outro tipo de divergência que ele tem também, que ninguém comenta aqui, que eu não chamo por divergência, eu chamo por reversões. Então ele tem pontos de reversão positiva e negativa. Essas são as principais funcionalidades que eu uso o RSI. Bom, então vamos começar o estudo. Deixa eu tirar aqui, ó, essa média dele aqui. Vamos deixar só o RSI puro. E como é que a gente vai começar estudando ele? Depois eu vou mostrar aqui. Vamos traçar uma linha aqui, ó, horizontal, na região 60. Vamos deixá-la em vermelho.
e outra linha horizontal na região de 40. Okay. Que é assim mais ou menos. Vamos plotar ela de verde. Pronto. Prestem bastante atenção. Um mercado, quando ele está em tendência de alta, o RSI raramente ele vai cair abaixo de 40. O ponto de 40, entre 40 e 50, essa faixa do RSI se torna pontos de suporte numa tendência de alta. Então vamos escrever aqui. Tendência de alta, o RSI tende a segurar entre 40 e 50. Certo? Vamos dar uma olhada agora nos exemplos aqui, ó. Bitcoin. O preço aqui, ó, pegou uma tendência de alta. RSI subiu. Olha aonde o preço fez pivô. Primeiro aqui, subiu, voltou, toca mais uma vez aqui, ó, na nossa região de 40 e dispara. Toca na região de 40, sobe. Aqui ele lateralizou na região de 40, sobe. Toca na região de 40, sobe. Então, uma tendência de alta, o RSI ele não pode perder a região dos 40, ele não pode sobrevender. O primeiro sinal de sobrevenda num gráfico, no tempo gráfico que tu está olhando, tu já tem que tomar atenção. E para a tendência de baixa é o contrário. Tendência de baixa, o RSI tende a segurar entre 55 e 65. Vamos dar uma olhada também, olha. Repara aqui, ó. Bitcoin segurou aqui na região dos 40, no nosso suporte. Veio, tocou a região dos 60 aqui, ó. Não conseguiu passar. Se ele não passar da região 50, fica um alerta. Opa! Ele retornou, tá vendo? Ele volta para testar a região de suporte. Então, sempre que um mercado ele vem, toca a região de 60, 65 e não consegue dar continuidade, ou ele vai lateralizar ou ele vai inverter tendência, né? Vamos pegar um gráfico de 4 horas, por exemplo. Vamos mudar isso para todos os tempos gráficos. Olha aqui, ó, um Bitcoin. E claro, você também tem que olhar a estrutura do mercado, né? Olha aqui, ó. Short bonito aqui, ó. O preço tá numa tendência, começou a cair, perdeu o fundo. RSI toca onde? Bem aqui, ó, região de 60. Não deu continuidade, o que aconteceu? O preço despencou. Aqui a gente tem até uma reversão negativa, né, que eu vou comentar com vocês depois, né, mas só para dar um atento aqui, ó. Repara que eu tenho dois topos no mesmo nível, esse e esse. O RSI aqui está mais alto que aqui, isso se chama reversão negativa, né, mas eu vou entrar em detalhes mais depois. Vamos pegar outro ativo para nós ver. Aqui eu vou pegar o meu RSI aqui, ó, deixa eu excluir esse aqui. Eu vou colocar o RSI que eu utilizo. Aqui, ó. Que daí ele não vai sair conforme eu mudo o ativo.
Deixa eu tirar as médias aqui. Vamos aumentar a cor aqui do... Pronto. Aqui. Aí. Pronto, agora sim. Vamos dar continuidade aqui. Vamos pegar outros ativos para nós ver. Ó. As criptomoedas. Ponto de suporte. Ai, como é que eu sei, por exemplo, né, que tocou a região dos 40, como é que eu sei que o preço que ele vai dar continuidade nessa alta, né, que o mercado tende a continuar subindo? Bom, é a mesma coisa de uma média móvel. A partir do momento que eu boto uma média móvel, por exemplo, de 20 períodos, seja qual for o período que eu utilizar, boto uma média móvel no meu gráfico, o preço retorna ou bate na minha média móvel, como é que eu sei que vai fazer pullback na média? O preço vai dizer isso, né? Se o preço der continuidade, beleza. A mesma coisa é o RSI, ó. Suporte aqui, ó. Preço subiu, ó. Preço subiu, o que aconteceu? Tocou duas vezes aqui a região de 60, né? Não deu continuidade. Queda. Ponto de suporte. Lembrando que é uma região aqui, né? Geralmente é entre 40 a 45, 50, 38, né? Não precisa ser exatamente nos 40, né? Aqui tentou algumas vezes, ó, não deu continuidade. Isso aqui que é um mercado cripto, né? O mercado cripto ele não é tão técnico quanto, por exemplo, um S&P 500, uma Nasdaq, né? Olha o S&P, como respeita certinho. Pontos de suporte. O que está acontecendo aqui no S&P? Lateral. Porque ele segura no ponto de suporte do RSI, mas não consegue ultrapassar a região de 60, 65, tá vendo? Toda vez que ele bate nos 40, vai 60, volta, vai e volta, vai e volta. Ele está completamente lateral. E repara, uma tendência de alta, o RSI ele não pode sobrevender. Ele não pode sobrevender. O pessoal fica falando, não, vou esperar ele sobrevender. Primeiro sinal de sobrevenda, tu já toma cuidado, porque se ele voltar não passar dos 70, 60, ele vai voltar a cair de novo. Ó, suporte, tá vendo? Ó, não deu continuidade, ele vai voltar a cair. Vamos pegar uma tendência bonita de alta como a do ouro. Olha o ouro. Olha que tendência bonita. Tá vendo como o RSI ele não volta, ele não pode sobrevender? Aqui furou um pouquinho, ó. Aqui ele quebrou o nosso suporte, tá vendo? Ó? Ele desceu até mais abaixo, desceu até que a região quase da sobrevenda. Veio, ó, furou o nosso suporte. Subiu aqui, ó, bateu na região do 60, retornou, bateu na nossa resistência. Bateu na resistência de novo. Voltou, segurou de novo no nosso suporte ali, tá vendo? Tudo pelo RSI. Ó. E deu continuidade. Então, quando ele volta aqui, ó, opa, ele voltou, começou a subir, ó, eu posso, como a tendência já é de alta, né, eu posso pensar numa compra, ó. E o que acontece? O preço dispara. E aí não voltou mais agora. A melhor compra de novo pelo gráfico diário foi aqui. Quando ele dispara, assim, que ele não, tu tá vendo que eu, porra, não, acho que ele não vai mais voltar. O que eu posso fazer? Eu posso diminuir o tempo para uma 4 horas, por exemplo. E aí olhar no 4 horas um ponto de suporte. Aí no 4 horas sim, né? Como o diário ele já está muito esticado, às vezes no 4 horas ele pode dar uma sobrevendinha. Ó. São pontos bons de entrada daí.
Isso tanto para a tendência de alta quanto para a tendência de baixa. DXY. Ó, o RSI. Ponto de resistência. Ponto de suporte. Ele veio, fez uma alta, ó. Outro ponto de suporte pelo RSI. Subiu, voltou, volta meio de lado, uma queda meio lateral, né? Segurou, continua. Aqui deu uma divergência, ó. Topo mais alto com topo mais baixo, volta. Volta, perdeu duas vezes aqui a região do 40. Opa, vai dar continuidade na alta? Não sei, mas já não é um bom sinal. Volta. Toca a minha região de resistência no RSI e cai de novo. Então tá vendo? Ele é um indicador excelente de tendência. E você identificar esses pontos de suporte e resistência no RSI, meu, vai te ajudar muito. Não é só olhar sobre compra e sobre venda. Olha, e se você pegar quem opera principalmente Forex, índices, que é um mercado muito mais técnico que criptomoeda, né? Ele funciona perfeitamente como pontos de suporte e resistência, ó. Resistência. Então essa é a principal utilidade que eu vejo no RSI. Aqui. O mercado ensaiou uma alta aqui, ó. Aqui ele furou. Beleza, furou o ponto de 40, deu continuidade, foi lá na sobrecompra. Voltou o primeiro toque na zona de suporte, não continuou muito, tocou. Repara que ele tem até uma divergênciazinha aqui também, ó, tá com os fundos mais baixos, mas o RSI tocou de novo na região de suporte, sobe de novo. Não passou da minha região de 60, começou a ensaiar a queda, volta. Então, esses pontos são muito interessantes no RSI. Funcionam muito bem. Coisa que ninguém fala. O pessoal coloca o RSI ali e esquece. Só fica procurando divergência. Só fica procurando sobrecompra e sobrevenda, quando o indicador é muito mais que isso, né? Bom, vamos para a nossa segunda parte que eu comentei com vocês. As divergências, né? Divergência de alta e de baixa, que é o que todo mundo procura, né? Que é quando o preço faz um fundo mais baixo e o RSI não mostra isso, né? Por exemplo, aqui. Fundo mais baixo com o indicador aqui, ó. Fazendo um fundo mais alto, né? É isso que geralmente o pessoal procura. Aqui também. Fundos quase nivelados. Com o RSI dando divergência. E a mesma coisa para os topos, né? Aqui, topo mais alto. E o RSI não acompanha. Esse é o básico, né, que o pessoal usa, né? Bom, agora vamos falar... Apaguei até o texto agora. Bom, vamos falar agora sobre reversão positiva e negativa. Tá? O que são reversões positiva e negativa? Bom, essa já é um pouquinho mais
complexa, mais avançada, mas é um excelente sinal de entrada. Reversão positiva e negativa, vamos botar aqui, reversão positiva. Preço faz um fundo mais alto e RSI um fundo mais baixo. Vamos pegar alguns exemplos aqui. Eu tinha separado alguns exemplos. Em qualquer tempo gráfico, né, pessoal? Não precisa ser. Funciona em qualquer tempo gráfico. Suporte, resistência, né? Eu tinha um exemplo excelente aqui, ó. Aqui, ó. CRO. Esse trade aqui eu peguei. Sobrevendeu aqui e de repente o mercado explode. Né? O tamanho das barras. RSI foi lá nos 80, beleza, é o melhor sinal que nós queremos. Para uma tendência de alta, o RSI tem que estar sempre na faixa ali de sobrecomprado, ele não pode voltar tanto. Ele tem que manter essa faixa. Aqui ele quebrou a nossa resistência, foi lá em 80, é ótimo. Quando ele vai a 80, 90 é um ótimo sinal de alta. Opa, o mercado quer entrar em alta. E repara aqui nesses dois fundos agora, no preço. Eu tenho um fundo maior que o outro, certo? E o que acontece com o meu RSI? Ele está com um fundo mais baixo aqui, ó, tá vendo? Isso aqui se chama reversão positiva. Alguns conhecem como divergência oculta. Nos livros de análise técnica que eu estudei, eu conheço por reversão positiva. Ou seja, o indicador ele sobrevendeu mais com um preço mais alto. Isso indica uma possibilidade que o preço vai disparar novamente. E o que acontece? Faz o primeiro candle de alta e o preço dispara de novo. Tá vendo? Aqui também eu posso até dizer que eu tenho uma reversão, onde eu tenho aqui, ó, pelos fechamentos, esse fundo aqui está mais alto que esse, e o RSI segura aqui na região de suporte, tá vendo? Dois conceitos aqui, ó. Conceito que esse fundo está mais alto, o RSI está mais baixo, segurando numa zona de suporte, o meu preço sobe. Tocou na região de 60, 65, não deu continuidade, ele volta. E o mesmo acontece na reversão negativa. O que é uma reversão negativa? Vamos escrever aqui mesmo. Reversão negativa. Preço faz topo mais alto. Ou da mesma altura, né? Não precisa ser mais alto. Ou o mesmo nível, né? E RSI faz topo mais alto. Aqui, ó. Repara que eu tenho esses dois topos aqui, ó, na mesma altura. Olha onde está o meu RSI. Ou seja, o meu indicador ele está quase sobrecomprado numa região de preço de mesmo valor. Indicando que o quê? Ele está sobrecomprado no mesmo valor. Então,
Isso se chama, isso tem até um cálculo, tá, pessoal? Não vou colocar aqui agora para não se estender muito o vídeo, mas tem até um cálculo que tu pode calcular o objetivo de preço utilizando só essas reversões positiva e negativa. Tem uma fórmula que tu calcula, por exemplo, um alvo para essas reversões, né? E claro, tudo olhando o contexto do mercado, né? Não é só olhando a estrutura, né? Eu estou numa tendência de baixa aqui, tá vendo? No RSI, ó, ele fez dois topos de mesma altura com o RSI muito mais alto aqui, é uma reversão negativa. Isso tem vários exemplos aqui, vamos pegar outras moedas. Olha a Cardano, por exemplo, a ADA. Topo mais baixo. E o meu RSI mais alto, ó, tocando duas vezes em zona de resistência, não passou, queda. Aqui a gente pode até considerar uma bandeira de baixa. Bandeira de baixa acontece bastante isso, né? Então essa aula que eu queria passar para vocês, esse estudo do RSI para vocês, bem interessante, totalmente diferente do que ensino. Ó, região de suporte. Tudo observando a estrutura do mercado. Topo mais alto. O que mais? Vamos pegar vários exemplos aqui. ICP. ICP é bem louca. Aí o mercado sobe um pouquinho, o pessoal já acha que está em tendência de alta, sobe 20%, 40%. Não. Ó, ICP vem várias vezes aqui na sobrevenda, não dá continuidade. Não dá continuidade, ele vai voltar, segura a volta, não passa dos 60. Então, para o mercado entrar em tendência, o RSI não pode sobrevender. Vamos pegar um exemplo de CHZ. CHZ foi um trade que eu peguei, em 4 horas. Bom, o que eu tenho no preço aqui, ó? Eu tenho aqui, ó, esse retângulo, tá vendo? O RSI vai, toca na resistência, volta, sobrevende, volta, não alinha. Até que aqui, ó, vamos pegar alguns sinais aqui, ó. Segurou a primeira vez, subiu. Subiu, subiu, subiu. Começou a bater aqui, ó, na região de resistência. Voltou. Tentou fazer suporte aqui, ó. Foi, pum. Não deu continuidade. Sobrevendeu. De repente, o mercado explode. O mercado explode. Aqui eu tenho um topo. Isso é um gráfico de 4 horas, né? Não precisa ficar... Pode ser 15 minutos. Ó, o que acontece aqui? O mercado explode. Retorna onde? Olha onde está o meu RSI. Além dele retornar num topo anterior, meu RSI numa região de suporte. Preço dispara. Se aproxima da região de suporte. Outra reversão positiva aqui, ó. Fundo mais alto. Onde é que está esse fundo no RSI? Está aqui, ó. Onde é que está esse aqui? Fundo mais baixo. Uma reversão positiva. O indicador está mais sobrecomprado num nível mais alto. Dá continuidade. Até que CHZ vem, sobrevende pela primeira vez aqui, ó. Forma uma divergência aqui, tá vendo? Aonde eu tenho meus fundos caindo e o RSI subindo. Volta, não passa aqui, ó, da região de 65, 66. Não passou. E agora dá para dizer que ele inverteu a tendência no 4 horas. Sobrevendeu, quando ele sobrevender a primeira vez, você já fica de olho. Ele tem que ir lá para 80, 90 de novo, se a tendência de alta vai continuar. Ele não pode ficar pipocando aqui. Voltou, caiu, e agora aqui, ó. Aqui eu tenho várias reversões, olha só. Vamos traçar uma linha aqui, ó. Você pode traçar também linhas no RSI de tendência. O que acontece aqui, ó?
Cada vez que bate aqui, ó, o preço está caindo. Várias reversões aí, ao contrário, negativa. RSI aqui, preço aqui. RSI no mesmo nível de preço, com um topo mais baixo, caiu. Tá vendo? Então, é um excelente indicador. E o pessoal não ensina isso, o pessoal não mostra isso, o pessoal só fica olhando sobre compra, sobre venda e divergência. Quando, na verdade, é muito mais interessante. Vamos olhar no mercado Forex. O mercado Forex é um mercado que respeita bastante também, né? É um mercado mais técnico. Vamos pegar aqui um par Euro-Libra. Ó, ele tenta, não vai, sobrevendeu. Ele até sobe, ó, mas não é uma alta consistente, tá vendo? Ele vai, sobrevendeu. Opa, pode ser que quando volte segure. Tentou segurar, não foi, tentou segurar, não foi, foi. Agora sim, ó. Lembrando que é uma região, não precisa ser a... Você bota ali entre 35 e 45. Segurou, foi. Foi. E aí não pode mais voltar. Se ele vai continuar em alta, ele não pode mais voltar. Tanto que ele vai, ó. Sobrevendeu. Opa, alerta. Ó. Onde a gente está agora, hoje, no... Ó. O que eu tenho aqui? Reversões, ó. Topo. Vou botar um gráfico de linha. O preço está fazendo topos mais baixos. Topo. Toca no RSI, cai. Toca no RSI, cai. Toca no RSI, cai. Tá vendo? Então são esses conceitos, pessoal, que eu queria passar para vocês, né? Ficou meio longo o vídeo, mas vai valer muito a pena para vocês. São estudos que eu não vejo, pelo menos aqui no YouTube, ninguém mostrando, né? Do RSI. E é isso. Qualquer dúvida aí pode estar perguntando no canal, né? Pode estar tirando as dúvidas ali nos comentários. Deixa aí o que vocês acharem. Acredito que a partir desse vídeo o olhar de vocês para esse indicador excelente já vai mudar, beleza? Então era isso, beleza? Até segunda-feira. Segunda-feira eu venho com a análise do mercado novamente. E bora!